Olá, vamos estudar hoje o princípio de indução matemática. Então, dentre as ferramentas principais que nós temos na álgebra, o princípio da indução matemática é muito importante porque a ideia desse princípio é generalizar propriedades que são postas para uma pequena quantidade de números ou de elementos e fazer com que essas propriedades consigam atingir todos os elementos de um conjunto considerado. Então, a ideia do raciocínio indutivo, que é partir de uma observação de algo menor e generalizar para algo maior, é aplicada aqui nesse princípio. Então, a ideia que vamos trabalhar aqui é de verificar se determinadas propriedades, igualdades, desigualdades, que são aplicadas para uma pequena quantidade de elementos de um determinado conjunto, também são válidas para todos os elementos daquele conjunto. Então é uma generalização, ok? Mais ou menos essa ideia do princípio de indução matemática surgiu por conta da lógica filosófica. Então, o raciocínio lógico filosófico estabeleceu dois grandes tipos de modelos de raciocínio, que são o raciocínio dedutivo e o raciocínio indutivo. Normalmente nós trabalhamos com o método dedutivo para representar equações, resolver equações, escrever, por exemplo, argumentos, fazer provas de teoremas, né, algumas demonstrações, etc. O raciocínio indutivo também é usado, né? Só que esse raciocínio, para ser usado matematicamente falando, é necessário que a gente consiga observar algumas condições. Se nós tivermos essas condições sendo satisfeitas, então podemos dizer que aquela determinada propriedade vai valer para todos os elementos do conjunto. Ok? Então eu vou dar uma ideia geral de como é que é definido o princípio de indução matemática e depois vamos fazer aqui dois exemplos de indução. Uma indução que é empírica, ou seja, experimental, não é a indução matemática, embora trate de números, né, de elementos matemáticos. E depois vamos fazer uma indução matemática seguindo esse princípio que está aqui definido, escrito no quadro, claro, para ganhar um tempinho, né? Então, vamos lá. O que significa o princípio de indução matemática? Isso significa que a gente vai querer verificar que uma ideia aplicada para um determinado conjunto pequeno de números ou para um número inicial também pode ser aplicada para todos os elementos de um determinado conjunto considerado. Então está aqui, ó. Primeiro vamos considerar uma proposição P de N. Uma proposição qualquer que é uma sentença aberta, ou seja, é uma sentença que tem uma incógnita, né? No caso aqui vai ser o nosso N. Ela vai ser aberta nesse conjunto. No conjunto dos números que são inteiros, no conjunto dos números pertencentes a Z, de tal modo que esses números vão ser sempre maiores ou iguais que o número inicial que eu chamei de N0. Então, esse cara N0, que também é inteiro, vai ser o nosso menor número de contagem. Tá legal? Então, vamos começar a verificar se aquela nossa proposição é verdadeira para um N inicial, que eu chamei de N0, e depois para todos os outros N's do mesmo conjunto, que sejam maiores ou iguais que esse N0. Ora, o que o princípio diz? Se nós tivermos essa sentença aberta, né, nessas condições, e ainda tivermos essas duas condições satisfeitas, então podemos dizer que a nossa proposição P de N vai ser válida para todos os números desse conjunto, né? No caso aqui os inteiros. Então vamos lá. Quais são as duas condições? A primeira condição é o que a gente chama de caso base. Nós vamos verificar se a proposição P de N é verdadeira, substituindo a nossa incógnita N pelo valor dado N0, ou seja, pelo primeiro valor a ser considerado. Então, verificar que se P de N0 é verdadeira. Então esse é o caso base. Então se eu quero verificar se uma propriedade vale para todos os números, em primeiro lugar vou verificar se ela vale para o menor número daquele conjunto. Ok?
Então, qual a segunda condição a ser verificada? Digamos que eu tenho aí, sei lá, uma infinidade de números, muitos números. Aí eu vou lá no meio daquele conjunto todo, tiro um número qualquer, que eu chamei esse número de K, que é um número que tem que ser maior ou igual do que o primeiro número, do que o N inicial, do que o N0. Então eu vou lá e pego um cara desse, eu chamei de K. Esse número está lá naquela quantidade. Para não ter que ir testando número a número, eu vou lá e pego um qualquer. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma coisa chamada de hipótese de indução. Ok? Então eu vou fazer uma hipótese, ou seja, um se então. Eu vou supor que para aquele número que eu peguei lá no meio do conjunto, sei lá, 1.251.000, eu peguei aquele número, é claro que eu não vou dar valor, por isso que eu chamei de K. Eu vou pegar aquele número e vou supor que a minha proposição ou propriedade P de N é válida para esse K. Então tá aqui, ó. Se P de K é verdadeiro, então estou supondo que é verdadeiro. Olha o se então. Se P de K é verdadeira, então, qual é a consequência desse se, né? Então, P de K mais 1 é verdadeira. Qual é a ideia? É perceber o seguinte: se fizermos a suposição de que essa P de K é verdadeira, então eu tenho que descobrir, eu tenho que determinar a mesma proposição, só que agora válida para o termo sucessor. K mais 1 é o sucessor de K. Então, a ideia dessa nossa hipótese de indução é, supondo que para algum K, essa nossa propriedade ou nossa proposição é válida, é verdadeira, então é necessário, como consequência disso, encontrar a mesma proposição para o termo sucessor. Como nós estamos escrevendo isso como uma implicação, né, um se então, no mínimo como um condicional, a ideia do condicional ou da implicação, mais do condicional, que é a operação, é dizer que se esse cara é verdadeiro, então o que vem do outro lado obrigatoriamente é verdadeiro. Ok? Isso vem lá daquelas tabelas da lógica, né? Quando a gente faz as operações lógicas, que nós estudamos o condicional, né? A regra do condicional. A regra do condicional diz que esse cara aqui só é verdadeiro quando se o primeiro for verdadeiro, o segundo também tem que ser, né? Então, esse cara tem que ser verdadeiro e esse também. Claro que também pode ser verdadeiro quando ambos são falsos, mas o que está me interessando aqui é o caso em que, assim, eu posso fazer até a tabela aqui, né? Eu posso dizer assim, que eu tenho P, Q, se P, então Q. Não é? Então eu tenho VV, FF, VF, VF, e esse condicional só vai ser falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Em todos os outros casos eu tenho verdade. Mas não são esses casos que me interessam. Me interessa o caso em que a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira. Porque eu já estou supondo que a primeira é verdadeira, ou seja, P de K é verdadeiro. Então, quando a partir dessa eu encontro a segunda, através do condicional, que é um se então, obrigatoriamente ela tem que ser também verdadeira, certo? No outro caso, em que a primeira é verdadeira, ó, e a segunda é falsa, a minha condicional é falsa. Então, isso não tem interesse para a gente. Tá bom? Então, a ideia dessa segunda linha, dessa segunda condição, é dizer o seguinte: quando eu suponho que a primeira é verdadeira e estou usando se então, obrigatoriamente a segunda que eu vou encontrar é verdadeira. Certo? Ora, se essas duas condições forem satisfeitas, a primeira, do caso base, e a segunda, da hipótese de indução, então, como conclusão, nós podemos dizer que, então, a nossa proposição P de N, que pode ser uma propriedade, é verdadeira para todo N maior ou igual que o N0. Claro, todo N pertencente àquele conjunto considerado, né? No caso aqui, a gente está falando dos inteiros. Ok? Então, o princípio de indução matemática basicamente é uma ferramenta de uso dos inteiros, mas pode ser trabalhado também com outros conjuntos, né? Ou subconjuntos de Z, por exemplo.
Vamos aqui fazer os dois exemplos rapidamente, discutir rapidamente, para entendermos como funciona esse princípio. Então, eu vou apagar tudo e a gente vai discutir esses exemplos. O primeiro deles é o seguinte, ó. Vamos pensar nessa proposição. Essa minha proposição P de N é a seguinte, ela é, separei aqui, é uma proposição que diz assim, ó, eu não vou escrever tudo, mas diz assim, essa é uma sentença onde N pertence ao conjunto dos inteiros positivos, ok? Essa nossa proposição diz assim, ó, que N é igual a N mais N menos 1 vezes N menos 2, etc. vezes N menos 1000. Sem usar o princípio de indução matemática, podemos ver que a gente quer saber o seguinte, será que essa igualdade vale para todo N pertencente aos inteiros positivos? Será que isso é verdadeiro? Então, rapidamente é fácil de perceber que isso não acontece, né? Vamos pensar primeiro no primeiro número inteiro positivo, que é o 1. Então, o meu N0, para fazer P de N0, vai ser a mesma coisa que P de 1, né? Eu quero fazer essa minha proposição, quero testá-la quando N é igual a 1. Então, se N é igual a 1, o que acontece? Ó, vai ficar assim, ó. 1 igual a 1 mais 1 menos 1 vezes 1 menos 2 vezes etc. vezes 1 menos 1000. Mas, ó, 1 menos 1 dá quanto? Dá 0, né? Então, esse cara daqui, como vai dar 0, e está multiplicando todos os outros termos aqui, ó, esses termos todos vão se anular. Então, eu vou ficar no final com 1 igual a 1, que é uma expressão verdadeira. Como eu não estou querendo usar o princípio de indução matemática, a ideia seria testar agora para n igual a 2, para n igual a 3, para n igual a 4. Digamos que a gente não soubesse da existência do princípio de indução matemática e fôssemos testando de um por um. Até onde chegaria a nossa paciência? Então, por exemplo, depois que eu fizesse 253, testasse 253 vezes e visse que dava verdadeiro, eu diria, então, já que vale até aqui, já fiz 253 vezes e já deu certo, então eu posso dizer que essa proposição P de N é válida para todos os números inteiros. Nesse exemplo aqui, claro, é fácil ver que isso não acontece, porque do modo que o autor escreveu aqui, ó, ele escreveu essa proposição tendo até o n menos 1000. Então, se n for 1000, 1000 menos 1000 vai ser 0, então aqui ficaria 1000 igual a 1000 mais, tudo aqui daria 0, porque o último dos termos também dá 0, então anula todo o produto. Então seria verdadeiro. Porém, se nós usássemos o 1001, então, né, isso aqui já não dava mais certo, já não era verdadeiro, que ficaria 1001 igual a 1001 mais 1001 menos 1, 1001 menos 2, etc. Até 1001 menos 1000, que é igual a 1. Então, nenhum desses fatores aqui seria 0. Consequentemente, essa nossa proposição aí, P de N, nosso princípio aí, a nossa proposição não seria verdadeira para todo N inteiro positivo. Esse tipo de indução que a gente está fazendo, partindo desse caso base do 1 e testando de 1 por 1, não é a indução matemática. Porque aí eu não consigo, a partir desse teste, verificar que essa proposição é verdadeira para todos, né? Então o princípio de indução matemática faz algo além disso, que é supor que, digamos, eu tenho aqui até 1000, né? Mas aí, se eu não conseguisse ver rapidamente que isso iria falhar,
Eu teria que pegar um n em qualquer outro lugar lá do conjunto e supor que era verdade. Se a partir dessa suposição a gente conseguisse encontrar a expressão para o termo sucessor, então seria válido. É isso que nós vamos fazer no segundo exemplo. Então, o primeiro aqui é um exemplo de indução empírica, indução experimental, que embora utilize aqui matemática, não é uma indução matemática, ok? A indução matemática é aquela que eu escrevi quase agora. Vamos fazer então um segundo exemplo. Exemplo 2. Então o exemplo 2 é o seguinte. Provar que a seguinte sentença aberta nos números inteiros positivos é verdadeira. Então, provar para todo n pertencente a z asterisco mais. Qual é a minha proposição P de n? Minha proposição é essa aqui, ó. 1 mais etc. mais n é igual a n menos 1 sobre 2. Ok? Essa é a minha proposição P de n. Observe que isso daqui, ó, esse primeiro membro da minha igualdade significa isso, ó, 1 mais etc. mais n é a mesma coisa que o somatório de uma parcela i, quando essa parcela i varia de 1 até n. Ou seja, se esse i variar de 1 até 1, esse somatório dá só 1. Se essa minha parcela variar de 1 até 2, então eu vou ter que somar o i duas vezes, uma valendo 1 com uma valendo 2. Se esse cara vale 3, então o i varia de 1 a 3, então eu tenho aqui, ó, i valendo 1 mais i valendo 2 mais i valendo 3. E assim por diante. Então, esse primeiro membro aqui representa esse somatório. Tá? Então vamos usar o princípio de indução matemática. Vamos para o caso base. Caso base. O caso base é fazer o quê? É fazer o P de 1. O 1 é o menor número desse meu conjunto, né? Conjunto dos inteiros positivos. É o menor número inteiro positivo. Então vamos fazer o caso base. Como é que vai ficar? Como eu estou dizendo, só tem 1, é só uma parcela, né? Então vai ficar assim, ó. 1 é igual a 1 vezes 1 menos 1. É menos 1, é mais 1. Desculpa, eu errei a fórmula aqui. É mais. Pronto. Sobre 2. Então, ó, aqui vai dar 1, não é? Deixa eu escrever assim. Então, isso significa dizer que eu tenho 1 igual... Então, 1 mais 1, 2, dividido por 2 dá 1. 1 sobre 1 é 1. Verdadeiro. Então, o caso base se verifica, né? Eu tenho aí que para n igual a 1, a minha igualdade é verdadeira. Vamos para o passo indutivo. Então, vou para o segundo passo, que é fazer a hipótese de indução. Hipótese de indução. Vamos dizer aqui, então, qual a nossa hipótese de indução? Vamos supor que existe um K pertencente a esse mesmo conjunto, certo? Tal que P de K é verdadeira. Ora, se P de K é verdadeira, então essa igualdade aqui, ó, funciona substituindo n pelo K. Então vou escrever aqui, ó. Assim. Aí temos aqui, ó, 1 mais 2 mais etc. mais K é igual a K mais 1
sobre 2. Então eu estou supondo que é verdade para K. Então P de K é isso aqui, né? P de N é para N, P de K é para isso. Lembrando que na nossa segunda condição, nós queremos encontrar uma expressão equivalente a essa como consequência dessa daqui. Então a gente supôs que isso é verdade, então eu quero encontrar essa expressão para o termo sucessor. Quem é o termo sucessor do K? O sucessor do K é K mais 1, né? Se K é inteiro, eu só tenho inteiros de 1 em 1, né? Então, o sucessor do K é K mais 1. Ora, então, uma dica é tentar descobrir algo parecido com isso. Ó. Se o sucessor de K é K mais 1, então aqui deveria aparecer, para a expressão do sucessor, deveria aparecer aqui, ó, K mais 1, K mais 1. Oxe, eu coloquei 2, 1 aqui, ó. 2 mais, desculpa. Ó, K mais 1, né? Se eu fizer aqui K mais 1 mais 1 vai virar K mais 2. Então, eu devo encontrar K mais 1, K mais 2 sobre 2. Se nós fizermos isso, determinarmos essa expressão, nós estamos dizendo que partindo de P de K, estamos encontrando P de K mais 1. Ou seja, se P de K, então P de K mais 1. Se nós conseguirmos fazer isso, então podemos afirmar que para todos os números inteiros, essa nossa igualdade é verdadeira. Observe que eu peguei um K qualquer, ao invés de fazer P igual a 1, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, eu estou pegando um K e supondo que é verdadeiro. Se eu conseguir encontrar a expressão para o sucessor, eu consigo cobrir todo o conjunto, porque se K for igual a 2, é verdade para o sucessor, que é para K igual a 3. Se K for 3, é verdade para o K igual a 4. E assim por diante eu consigo cobrir todo o conjunto sem fazer os cálculos de um por um. Ok? Então vamos lá. Vamos tentar encontrar a expressão do sucessor. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer a soma. 1 mais 2 mais etc. mais K, mais o sucessor de K, que é K mais 1. Ok? Quanto é que vai dar isso aqui? Vamos lá. Ora, a minha hipótese de indução é que essa soma de 1 até K vale isso, né? Eu não estou supondo que isso é verdade? Então eu já tenho, não é? Eu já tenho valor para isso. Desculpa. Para isso aqui. Eu sei que essa soma de 1 até K vale K mais 1 sobre 2. Então eu vou substituir. Vai ficar assim, ó. Isso aqui vai dar K que multiplica K mais 1 sobre 2. O que falta agora? Isso aqui foi isso, não foi? Mais K mais 1. Certo? Então eu já estou conseguindo aí, eu já consegui partir da minha hipótese, somei com o sucessor, estou tentando ver o que vai dar do outro lado. Vamos lá, então vou continuar. Continuar aqui embaixo. Isso vai ser igual, lembra isso aqui, né? Estou continuando daqui, tá? Então eu vou fazer assim, ó, vou tirar o MMC, né? Aqui é como se fosse 1, então vai ficar 2, aí eu tenho 2 dividido por 2 dá 1, uma vez K dá K, que multiplica K mais 1. Mais 2 dividido por 1 dá 2, vai ficar 2 aqui, que multiplica K mais 1. Observem agora que eu tenho K mais 1 e K mais 1 como fator comum, então eu posso pôr ele em evidência, que é a mesma coisa que usar a distributividade, né? Então eu vou fazer assim, ó. O quadro está meio ruim, que alguém colou algo e não deu tempo de limpar. Eu cheguei aqui e já estava assim. Vai ficar um pouquinho, né, desse jeito. Apertadinho aqui. Então tá aqui, ó. 2. Então eu vou pôr o K mais 1 em evidência. K mais 1. Acho que é melhor fazer embaixo, né? Está muito apertado. Então daqui eu vou continuar aqui. Igual a 2, então. K mais 1 em evidência, não é? K mais 1 está nessa parcela, e nessa parcela vem para cá. Então, vai ficar K mais 1 dividido por K mais 1, K, né? Mais 2K mais 1 dividido por K mais 1, sobra 2. Ou seja, o que eu tenho aqui, ó? Lembra da dica?
aqui era K, o sucessor de K é K mais 1. Se eu puser o sucessor de K, que é K mais 1 aqui dentro, vai dar K mais 1 mais 1, que é K mais 2. Olha o que nós encontramos. K mais 1, veio no lugar do K, K mais 1. No lugar do K mais 1, K mais 2. Ou seja, esse cara daqui, essa expressão que nós determinamos, nada mais é do que o nosso P de K mais 1. Então, observem que, partindo da suposição de que P de K é verdadeira, determinamos a expressão, não é? Ó, essa expressão, esse cara daqui com o sucessor é igual a esse. Ó. Então, isso daqui até aqui é o meu P de K mais 1. Então, supondo que P de K é verdadeiro, determinamos a expressão equivalente para o termo sucessor. Então, as duas condições foram satisfeitas, ó, o caso base e o passo indutivo, onde temos a nossa hipótese de indução. O que eu posso dizer? Conclusão. Então, P de N é verdadeira para todo número natural, ou, desculpa, para todo número, não deixa de ser natural, né? Inteiro positivo. Ok? Então, essa é a nossa conclusão. Ou seja, o princípio de indução matemática faz com que a gente consiga supor que eu tenho um número para o qual a nossa proposição é verdadeira, e se eu conseguir determinar a partir disso uma expressão para o termo sucessor, nós estamos dizendo que para qualquer valor tomado é sempre verdadeiro para o seu sucessor. Então, a partir do próprio primeiro elemento, isso já vale. Então, se eu fizer K igual a 1, que é o caso base, ó, no lugar do K, o N igual a 1, que é o caso base, eu estou dizendo que é verdade para K mais 1, que é 2. Então, se é verdade para 1, é verdade para 2. Se é verdade para 2, é verdade para 3. Se é verdade para 3, também é para 4. E isso vai fazendo, quer dizer, esse raciocínio indutivo faz com que toda a expressão seja verdadeira para todos os números do conjunto. Espero que a aula contribua de alguma forma para vocês aprenderem mais e tirarem algumas dúvidas. E até as próximas. Então, muito obrigado e vamos estudar. Até já.